Fala galera, boa noite. Pavani Responde Gespôncio. E hoje eu quero responder sobre uma pergunta que me fazem. Pavani, força de vontade funciona? Não, força de vontade não funciona, ou não basta. Esse livro aqui, ó, eu queria mostrar para vocês. Força de vontade não funciona. Benjamin Hardy. Esse cara escreveu um livro muito importante para vocês. Se vocês puderem ler esse livro, eu recomendo. É um livro, Benjamin Hardy fala exatamente sobre isso, que a força de vontade não funciona. É só colocar aqui numa página depois, que eu queria finalizar com uma frase dele, que é bem bacana. Força de vontade não funciona. Na verdade, o que ele defende é um conceito simples que a gente desconsidera. A maioria de nós acha realmente que a força de vontade é o componente mais importante para a disciplina, né? Nós temos uma lei do nosso livro chamada Lei da Disciplina que fala muito sobre isso. Mas o grande fundamento dessa lei não é valorizar a força de vontade. É um pouquinho diferente disso. O Benjamin Hardy, ele defende e aborda no livro dele, vale a pena ser lido, que mudar o ambiente onde você está, que é externo, é o que precisa ser feito para mudar o que é interno. Não existe, a força de vontade, ela é frívola, ela é frágil, se não tiver um componente externo obrigando você a fazer essa coisa que a força de vontade impõe. Na verdade, o conceito seja produto das suas o conceito que se prega, né, seja produto das suas escolhas e não das circunstâncias. Nós vamos falar exatamente o oposto aqui. Seja produto do ambiente que você criou para que não haja escolha, a não ser fazer o correto. Se você não mudar o ambiente, é o ambiente que vai moldar você. Quantas pessoas estão num ambiente não propício para desenvolver a sua característica empreendedora? Às vezes eu vejo certas pessoas que podem ter a melhor aula do mundo, o melhor conceito do mundo, mas ele volta para casa num ambiente que não corrobora o regar daquele conceito. Então ele é fruto daquele ambiente, e aquele ambiente prejudica ele. Se ele não mudar aquele ambiente, é muito provável que ele não consiga realizar por único motivo, por único fundamento, a força de vontade. Criar situações altamente exigentes e aí se moldar de maneira consciente a essas situações é a chave do negócio. Criar situações altamente exigentes e aí conscientemente se moldar a essa situação que você criou de exigência. E não a força de vontade. A força de vontade é insuficiente para o nosso objetivo. Poxa, mas a força de vontade não é importante desenvolver? Mas se a gente não criar um ambiente, não vamos chegar lá. Todo herói, senhores, se você pesquisar a história, todo herói, ele é produto de uma situação. E não o contrário. A história não foi moldada por homens grandiosos, mas por situações desafiadoras que deu a ambiência necessária para que o homem se tornasse grandioso. A grandiosidade do homem é decorrência de um ambiente exigidor. Se você não quer comer errado, não adianta, você precisa não ter alimentos errados na sua casa. Esse é o ambiente que favorece você não fazer algo errado. E eu estou sentindo isso na pele, né? Porque a força de vontade não é suficiente. Não é suficiente. Se você não for capaz de criar ambiências que de fato corroborem para que isso se engrandeça, não vamos chegar lá. A necessidade
é o ingrediente mais importante da grandiosidade de um ser humano. Não é o brilhantismo do indivíduo dotado de força de vontade que faz com que ele se caracterize como exitoso ou que logre êxito. É uma ambiência que exige que ele seja forte. Não há força senão decorrente de uma ambiência que exija isso. O livro é absolutamente imperdível. A Força de Vontade Não Funciona, de Benjamin Hardy, um livro de capa preta, eu mostrei aqui no meu tablet. É um livro que mostra o quanto a gente ainda está achando que basta ter força de vontade. Não vai, você tem que criar um ambiente externo que corrobore com isso, e não um ambiente externo. Vou ler aqui uma coisa que ele o herói é produto da situação e não o resultado um produto do herói. Vou repetir. O herói é produto de uma situação exigente, externa ao herói, e não o resultado, o produto de um herói. É a exigência que desperta as qualidades excepcionais, do homem. Heróis cumprem a função de corresponder a uma situação que exige todas as suas capacidades potenciais. Acho que a capacidade do homem médio poderia ser dobrada, se fosse exigida, caso a situação exigisse. E há muitos exemplos dessa coisa, né? Benjamin fala durante o livro inteiro o quanto uma ambiência exigente faz com que nós coloquemos, e o nosso treinamento é isso. O nosso treinamento de imersão de 3 dias, a gente cria uma ambiência que os caras se superam. E por que eles se superam? Por que eles não fazem isso lá fora? Porque o ambiente não exigia uma dedicação sobre-humana. O nosso treinamento, as pessoas não dormem, né? E a pessoa fala, não, eu não aguentaria ficar dentro dormir. Faz 20 anos que nós damos o treinamento e todo mundo nos diz que ia ser incapaz de ficar 3 dias sem dormir. E todos terminam o treinamento e falam assim, Pavani do céu, eu não estou com sono, faz 3 dias que eu durmo minutos e eu não estou com sono. Ele não vai ficar com sono, ele não vai dormir porque a gente não deixa, ele não vai dormir porque ele não quer. Eu vou dar uma coisa mais importante para ele fazer, ele não vai aguentar ir dormir ao invés de fazer essa outra coisa. Então, de uma certa forma, o que a gente cria? Uma ambiência, uma circunstância, uma situação que faz com que a força de vontade se sobressaia. Sem esta exigência ambientalisticamente estabelecida, tu não vai chegar lá. Então, olha, força de vontade não funciona. Não funciona porque não basta. Para que a força de vontade se manifeste, eu preciso criar uma ambiência que exija grandiosamente você. Sem essa ambiência, você não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Eu gosto disso, né? Eu gosto desse tipo de desafio. Contraria o que a gente acha, né? Força de vontade, eu tenho força de vontade. Se você não criar um ambiente que lhe force a isso, você não vai conseguir êxito. Ok? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais desse conceito. Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Não deixa de, mais do que assinar o canal e clicar no sininho, curte o vídeo que você está assistindo, se você gostou, é claro. Comenta, escreve lá, ótimo, que merda, escreve qualquer coisa. É bacana ter coisas escritas, a gente gosta de ver esse tipo de coisa. Tá bom? Não deixa de seguir a gente, vê no Facebook, curte no LinkedIn. Eu publico sempre no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Tá bom? Não deixa de curtir não, porque isso é importante pra gente. Tá legal? Te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais.